Olá, muito bom dia para você. Um grande debate cercou a votação de um dos projetos mais aguardados esse ano na Câmara do Recife. Mas no final da tarde ficou confirmada a aprovação do fim do voto secreto no Legislativo Municipal. O vereador Jaime Asfora, autor do projeto de emenda à lei orgânica que acaba com o voto secreto no Legislativo Municipal, disse que elaborou a matéria a partir dos protestos de junho que ganharam as ruas em todo o Brasil e citou algumas das casas legislativas que já fizeram a opção pelo voto aberto. Foram as Assembleias Legislativas de Minas Gerais, acabou com o voto secreto, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina acabou com o voto secreto, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acabou com o voto secreto, Acre, Amazonas, São Paulo e Espírito Santo. São estados das Assembleias que acabaram com o voto secreto. E as capitais, Salvador acabou com o voto secreto, a nossa Câmara de Salvador, a Câmara de Belo Horizonte, a Câmara de Natal aqui junto e a Câmara de Curitiba. E numa decisão que ninguém esperava, mas que mostrou sintonia do Senado com os movimentos de junho, o Senado, na verdade, o Senado e a Câmara, a emenda já foi promulgada, acabaram com o voto secreto, inclusive para veto. Do mesmo jeito que o Senado mostrou, e o Congresso, sintonia com as ruas, quando votaram pelo fim da PEC 37. São instrumentos democráticos, o Ministério Público Livre, um parlamentar que vota de cara aberta, de peito aberto, para o julgamento, para a apreciação dos eleitores. O projeto acaba com o voto secreto na apreciação de vetos do prefeito e na eleição da mesa diretora da casa, e também proíbe as reuniões secretas. O voto aberto para a cassação parlamentar já havia sido garantido na Câmara do Recife em junho. O vereador Felipe Francismar declarou ser favorável ao projeto e afirmou que este é um momento histórico. Me sinto muito honrado de estar vivendo esse momento que eu considero um momento histórico para todos nós, como parlamentares, mas acima de tudo como cidadãos. A nação brasileira, ela vem seguindo a ordem cronológica, motivada pela liberdade do seu povo. Começou com a redemocratização, fim do regime militar, seguindo a ordem, e hoje a gente pode estar presente num grande momento, num marco que eu considero um marco para o Parlamento Municipal do Recife. Vossa Excelência, um grande jurista, pelo grande jurista que é, já deu algumas palavras no linguajar jurídico, mas aqui, volto a dizer, falo como cidadão, não só como parlamentar. Eu acho que isso vai fazer com que nossos eleitores tenham o direito de saber como cada parlamentar que vota. Eu acho que a gente votando a favor do voto aberto, a gente vai dar um testemunho de que nós queremos uma nova política. O projeto, que precisa de 3/5 dos votos para ser aprovado, por se tratar de uma emenda à lei orgânica, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, que também deu parecer pela aprovação a uma emenda da vereadora Priscila Krause, que mantém secreto o voto para vetos do Poder Executivo. O vereador Jurandir Liberal afirmou que não vê necessidade em manter nenhum tipo de voto secreto. Eu sou favorável e aberto em todo canto. Até porque essa questão do voto secreto tem até uma brincadeira que é feita. Lá no interior, tinha um cabo eleitoral que levava aquela cédulazinha antigamente, aí o eleitor ia botar a cédula. O eleitor perguntou, eu posso saber em quem estou votando? Ele disse, não pode não, que o voto é secreto. Então era essa sistemática que era adotada na época. Portanto, é uma questão que eu não vejo muita dificuldade aqui. É primeiro com relação à mesa. Aqui é simples, são 39 vereadores, todo mundo sabe em quem votou. Então, é um secreto que não tem muita dificuldade aqui. Tanto faz secreto como ser aberto. E a questão do veto, quando as pessoas querem se posicionar em determinada questão, independente de ser secreto ou aberto, a pessoa se posiciona. Até porque eu acho que os colegas vereadores aqui têm coragem suficiente para derrubar um veto do prefeito sem precisar estar se escondendo. Os vereadores aqui são corajosos, portanto, independente da posição política, se achar que deve votar contra, vota aberto ou fechado, de qualquer hipótese. Já o vereador André Regis acredita que o voto aberto para os vetos do prefeito fragiliza o poder legislativo. Será que nós aqui não estamos contribuindo para o enfraquecimento do legislativo? Ao transformar esta casa
em termos de vulnerabilidade, quando o Executivo tem todos os instrumentos para pressão. A pressão pode vir de qualquer origem, pode vir da ameaça, pode vir do convite indevido, pode vir até de uma gentileza. Basta um telefonema do chefe do Executivo para um parlamentar que já é motivo de constrangimento. Será que eu não sou corajoso? Essa é a pergunta que foi me colocada, porque o parlamentar precisa ter coragem. Eu tenho coragem. Acredito que o que eu estou defendendo aqui, eu defenderia em qualquer parlamento do mundo, porque nós estamos falando aqui de princípios, de estrutura, de democracia e do seu futuro. O primeiro secretário da Câmara, vereador Augusto Carreiras, defendeu que a Casa siga o caminho da transparência. A partir do momento que essa Casa abre mão e diz que quer votar aberto, quer mostrar como quer votar, eu acho que a gente atende também um pouco das discussões que houveram em julho, até porque o que ali se pedia também era transparência. Eu acho que a gente tem que seguir um processo de transparência que ele vai, não é só a transparência das contas públicas, mas a transparência no processo de votação, a transparência no processo de como o seu parlamentar se comporta durante o processo legislativo dentro dessa casa. Para o vereador Raul Jugman, o voto secreto para os vetos do Executivo é uma forma de proteção para a Câmara e os vereadores não deveriam abrir mão dessa prerrogativa. Será que nós devemos ou nós poderíamos abrir mão, caso fosse um veto a ser votado, deputado Eurico Freire, de algo que é uma defesa do poder? Quem lhes disse que amanhã essa situação não acontecerá? Ninguém pode dizer que isso não venha a acontecer. E, entretanto, nós estamos abrindo mão daquilo que é uma defesa desta Casa. A rigor, ao que tudo indica, nós temos aqui o bloco da oposição fazendo a defesa da prerrogativa, ou seja, do direito de defesa do Legislativo. Seríamos nós covardes? Seríamos nós medrosos? Seríamos nós temerosos? Ou, na verdade, nós estaríamos fazendo aqui é cuidar de ter a máxima de Adalto Lúcio Cardoso, quando dizia, em plena ditadura, que queria caçar um deputado federal, ao rei tudo, menos a honra. Ao rei tudo, menos a honra. Se nós, por acaso, viermos aqui a perder essa votação, me exponho ao desgaste público, me exponho à crítica pública, me exponho à negação de peito lavado e alma aberta, porque existem algumas questões que é preciso enfrentá-las, é preciso enfrentar o desgaste, e aí sim, com a coragem de dizer não ao rei, não à sua vontade, não à redução da defesa desta Casa. Segundo a vereadora Priscila Krause, nas votações dos vetos, cabe à Câmara o papel de se contrapor ao Poder Executivo e o voto secreto. Nestes casos, é um instrumento que reforça a democracia. E os princípios democráticos necessariamente não é um voto aberto no veto, mas é uma coisa muito maior que está amparado nisso, é a independência entre os poderes. Portanto, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo discurso e pedir a sensibilidade dos colegas para que vote com a emenda que nós apresentamos. E aí eu queria fazer um registro, senhor presidente, porque eu acho que merece, porque da mesma forma, quando o vereador Jaime Asfora apresentou a emenda à lei orgânica pelo voto aberto para tudo, contou com a assinatura de alguns vereadores que não concordam com a matéria, inclusive com a minha, para tramitação, porque esse debate precisa ser feito nessa casa. E aí eu gostaria de reconhecer e agradecer que muitos dos colegas que eu sei que assinaram a emenda para tramitar, mantendo o voto aberto nesta casa, fechando apenas para o veto,
não concordam com a matéria, mas entenderam a necessidade democrática disso ser debatido. Para o vereador Marco Aurélio, os parlamentares que quiserem protestar contra o prefeito devem fazer isso com o voto aberto. Esses vereadores que estão aqui, se quiserem protestar contra o prefeito, não tem coragem? Tem que protestar debaixo de uma máscara? Eu acho que não. Eu acho que todos nós aqui, eu, por exemplo, eu tenho na questão do veto, já me posicionei, todo mundo sabe. Eu tenho uma posição de que quando um projeto sai desta casa, que passa por uma comissão de Constituição e Justiça da casa favorável, se esse projeto vier lá da prefeitura contra, pedindo para que nós acompanhemos o veto, se o prefeito vetar, eu não vou acompanhar. Eu tenho essa posição e vou votar quantas vezes vierem. Lógico, toda regra é exceção. Pode até acontecer alguma exceção, desde que eu me convença. Mas eu não entendo que esse poder, o poder da Comissão de Justiça aqui é menor do que um parecer jurídico lá da prefeitura. Eu não preciso de máscaras para protestar. A sociedade não gostou daqueles que usaram máscaras para ir às ruas. Eu acho que quem tiver coragem aqui, que venha para cá e bote a cara. O vereador Henrique Leite argumentou que o voto aberto favorece o debate na Câmara. O voto aberto, ele abre novos caminhos. Abre novos caminhos para o Legislativo. Para que o Legislativo comece a dar o enfrentamento baseado no debate. Dizer por que está votando, votar sabendo em que está votando e assumir o seu voto. Né? Já teve voto aqui na mesa diretora, mesmo o voto sendo secreto, eu tive a tranquilidade de dizer para o colega que não iria votar nele porque discordava disso e daquilo. E isso eu disse antes, quando o voto era secreto. E agora, com o voto aberto, eu vou poder votar e mostrar porque estou votando. Então, eu acho que não diminui o poder da casa, eu acho que modifica, fortalece a casa para começar a debater os assuntos. O vereador Osmar Ricardo também quer que os parlamentares assumam com o voto aberto como estão votando em qualquer situação. A gente precisa ter coragem desta casa e dar consciência ao povo que votou na gente e àqueles que não votaram na gente, de entender que o debate tem que ser mais aberto, com transparência. Eu não vou estar aqui me ergando, baixando a cabeça para o Executivo, não. Para Geraldo Júlio, não. Votei várias vezes aqui, inclusive a semana passada, votei 2 vezes contra o governo. Porque na hora que eu entender que tenho que votar contra o governo, eu vou votar. Não só porque eu sou bancada de governo hoje, está aliado ao PSB na cidade do Recife, que eu vou estar baixando a cabeça, não. Eu tenho que ter a consciência e o grau de responsabilidade de vereador da cidade do Recife, votando com transparência e votando aberto. Por isso que eu não vou ir a alguns discursos inflamados, achar que eu estou traindo esta casa, que eu estou traindo o povo. De jeito nenhum. Com o voto aberto, eu vou ter mais transparência, vou ter mais coragem de vir à tribuna fazer o debate político que essa casa merece ser feito no dia a dia. Segundo o vereador Luiz Eustáquio, mesmo com o voto secreto, são poucos os vetos derrubados na Câmara. Mesmo com o voto fechado, se derrubar um veto. A coisa mais rara aqui nessa casa é se derrubar um veto. Isso é uma realidade, a coisa mais rara que acontece nessa casa, independente de ser fechado ou aberto, se derrubar o veto. A emenda da vereadora Priscila Krause, que mantinha secreto o voto dos parlamentares para os vetos do prefeito, foi derrotada por 30 votos a 5. Já o projeto de emenda à lei orgânica do vereador Jaime Asfora foi aprovado por 30 votos a favor e 5 contra. No próximo bloco, a audiência pública discute formas de se construir uma escola sem preconceitos. A gente volta já.